João Caetano Corrêa dos Santos, né? Sou aluno de Medicina da Unitep, terceiro semestre, aluno do Dr. Vilauba, e vamos falar aqui um pouco sobre o transporte da membrana e seus respectivos temas. Vamos falar, ao falar de transporte da membrana, nós vamos falar de transporte de dois tipos de transportes que vão estar presentes dentro da membrana. Para que se haja ali uma das características da membrana, que é ser o transporte de nutrientes, a permeabilidade seletiva, então tudo isso entra dentro do transporte. Então nós vamos ter o transporte passivo e o transporte ativo. Dentro do transporte passivo, nós vamos ter o que? Passivo, ou seja, sem gasto de energia. Nós não vamos ter gasto de ATP, sem gasto de energia. Então nós não vamos gastar ATP dentro da célula para que se tenha ali essa transposição de nutrientes. E no transporte passivo, esse transporte de nutrientes, ele é feito de modo gradiente, a favor do gradiente, sempre a favor do gradiente. E dentro do transporte passivo, nós vamos ter dois tipos de transportes, por difusão e por osmose. Quando nós falamos, na grande maioria, de soluto, que são aquelas moléculas, soluto, nós vamos estar falando de difusão, que vai se subdividir em duas, em difusão simples e em difusão facilitada. Quando nós falamos de solvente, o nosso solvente universal, que vai ser a água H2O, nós vamos falar de osmose. E dentro do transporte ativo, o que seria o transporte ativo? O transporte ativo é quando a célula, é quando a membrana ali tem um gasto de energia. Um gasto de que, Caetano? Um gasto de ATP. Um gasto de ATP. Nós vamos ter características que é contra o gradiente de concentração. Consequentemente, nós vamos gerar um gasto de ATP, ou seja, contra a normalidade da concentração. E nós vamos ter dois tipos que nós vamos falar mais à frente, que seriam a bomba de sódio e potássio e lá endocitoses e exocitoses. Endo é quando engloba a célula, nós vamos ter a fagocitose e a pinocitose. E exocitose é quando nós expurgamos da célula. Antes de falar, vamos aclarar que a solução sempre será um solvente com soluto. Então, quando falarmos de solução, será um solvente com soluto. Ou seja, né, o citoplasma é uma solução aquosa. E as moléculas dissolvidas no citoplasma, as moléculas dissolvidas dentro do citoplasma, como solutos, a água é o solvente. Antes de iniciar, nós vamos saber o que é uma solução hipotônica, hipertônica e isotônica. Uma solução mais concentrada, maior concentração de soluto. Quando nós falamos, esta solução é mais concentrada, ou seja, nós estamos falando que uma solução tem maior concentração de soluto. Quando nós falamos que uma solução é menos concentrada, ou seja, nós estamos falando que tem uma menor concentração de soluto. Em comparação, né? Uma solução hipotônica quando o quê? Quando a concentração de soluto é menor do que a concentração de solvente. Ou seja, nós vamos ter mais água do que sódio. Por exemplo, um soluto, por exemplo, Na mais sódio. Então, nós vamos ter mais água do que sódio. No caso de uma solução hipertônica, nós vamos ter o quê? Uma maior quantidade de sódio e uma menor quantidade de solvente, como a água. Ou seja, nós vamos ter uma maior quantidade, por exemplo, de sódio e uma menor quantidade, por exemplo, de solvente de água. E quando nós falamos que uma solução é isotônica, é uma solução que ela tem a mesma quantidade de soluto e uma mesma quantidade de água. Aqui está um exemplo claro. Nós vamos ter uma solução hipertônica, no caso aqui no meio extracelular. Por que, Caetano? Porque
No, no caso aqui, nós vamos ter uma solução hipertônica, uma solução isotônica e uma solução hipotônica. A solução isotônica, nós vamos ter a mesma quantidade de soluto dentro da célula, tanto no interior da célula, tanto na parte externa da célula. Aqui, na solução hipertônica, na parte externa da célula, nós vamos ter uma maior concentração de soluto. E na solução hipotônica, nós vamos ter no exterior da célula uma menor quantidade de soluto e uma maior quantidade de solvente. Como eu disse, solução hipertônica, nós vamos ter uma maior quantidade de soluto, uma baixa quantidade de solvente. Isotônica, iguais. E solução hipotônica, nós vamos ter uma baixa quantidade de soluto e uma alta quantidade de solvente. Nós vamos falar sobre a difusão simples. A difusão simples ela é o transporte de soluto de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. É aí que nós falamos de a favor de gradiente. Uma das moléculas mais conhecidas que fazem parte dessa difusão simples é o oxigênio, O2. Esta molécula ela faz seu transporte através dos fosfolipídios, dessa bicamada fosfolipídica da membrana, sem precisar de nenhum tipo de proteína para que se passe. Então, nós vamos ter uma solução hipertônica extracelular, por exemplo, entrando dentro da célula hipotônica para que nós tenhamos ali uma solução isotônica. Então, quando nós falamos de solutos pequenos, solutos de fácil absorção, solutos que passam rapidamente pela membrana, estamos falando de difusão simples. Que nós vamos ter quais são os pontos no qual essa difusão simples ocorre de maneira mais rápida. Então nós vamos ter tamanho de gradiente de concentração. Então é uma concentração da membrana, força impulsora, então o tamanho do gradiente, o tamanho do soluto que vai entrar dentro dessa camada fosfolipídica é importantíssimo para que se tenha uma aceleração. O coeficiente de partição, ou seja, que nós vamos ter quanto maior a solubilidade do soluto, né, maior a solubilidade vai ter, então maior o coeficiente de partição. Então também vai fazer parte a grossura da membrana, ou seja, a camada fosfolipídica, a grossura dessa camada fosfolipídica, e nós vamos ter também a superfície disponível para difusão. Então essa superfície, quanto mais ampla, obviamente, quanto mais ampla, mais fácil e rápido será essa difusão. E nós vamos ter a difusão facilitada. Ou seja, o que é a difusão facilitada? É aquela difusão no qual precisa de proteínas transportadoras, permeases, enzimas que vão ajudar a fazer o transporte de substâncias que não conseguem passar pela camada fosfolipídica. Porque, obviamente, se elas conseguissem passar, elas passariam por difusão simples. Então, algumas substâncias como glicose, aqui está a glicose, galactose e alguns aminoácidos que têm um tamanho mais grande, elas têm que ter essa passagem por dentro de proteínas transportadoras. Aqui está a difusão simples, nós vamos ter moléculas, né? Moléculas que serão transportadas, né? Aqui o médio externo, aqui nós vamos ter moléculas e aqui a proteína. Essa proteína ela vai entrar, essas moléculas vão entrar pela proteína dentro do citoplasma. Dentro do transporte passivo, nós vemos os dois tipos, difusão simples e facilitada. Temos o terceiro. Nós vamos ter a osmose. Um dos mais importantes em nosso corpo, não que não seja, mas um dos mais importantes que vai medir toda a osmolaridade, as taxas de troca. Então, a osmose nada mais é do que um meio importante, ou seja, passagem de solvente. Qual solvente? Água. O solvente universal, que hablamos, não que só tenha solvente água, mas o solvente universal será a água. Quando hablamos de difusão, estamos falando de soluto. Quando hablamos de osmose, estamos falando de solvente.
Então, o que é que acontece? Esse solvente passa desde onde está em maior quantidade, ou seja, ele passa de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica, como está aqui em lá imagem. Aqui em lá azul, essas bolinhas azul, nós temos ela solvente, solvente, solvente. Aqui nós podemos observar que essa bolinha roxa, ela tem o soluto. E deste lado apresenta uma maior quantidade de soluto. Então nós temos um médio hipertônico, ou seja, uma maior quantidade de soluto e uma baixa quantidade de solvente. Uma barra quantidade de solvente. E aqui no meio hipotônico, ou seja, uma alta quantidade de solvente e uma baixa quantidade de soluto. La osmose indica que vamos ter a passagem para o meio mais concentrado. Ou seja, este solvente que estava outrora aqui irá passar para o meio mais concentrado, o meio hipertônico. É o exemplo aqui, vou até desenhar, o exemplo de um peixe de água salgada, um peixe, né? Que o peixe de água salgada ele vai ser hiper. Por que ele morre? Ele vai ser hipertônico. E lá água doce, ele vai ser hipotônico. Quando ocorre lá a osmose, o meio hipotônico vai entrar. E a respiração celular dela é peixe, não se vai ter lá a respiração celular, tendo em vista que peixe é de água salgada. Da mesma forma. Aqui da mesma forma. Então nós vamos ter a passagem dela ao meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Osmose, né? Nós vamos ter um transporte de solvente menos concentrado hipotônico para uma região mais concentrada. Aqui nós vamos ter aqui alguns processos, né? Lá a mesma imagem, né? Uma região menos concentrada, ó, a água tende a ir para o meio mais concentrado. Onde apresentar mais soluto, lá solvente irá ir. Onde for o meio hipertônico, concentração de mais soluto, o solvente irá ir. Aqui também nós temos a relação, ó. Está indo para o meio onde tem mais solutos. Estão vendo? Esses pontinhos são solutos. Exterior da célula. O transporte ativo, né? Como eu falei no começo, o transporte ativo é simples. Gasto de energia. Adenosina trifosfato. Ela vai produzir, porque nós vamos ver mais à frente que ela vai, a adenosina trifosfato ela vira adenosina difosfato para ajudar a proteínas catalisadoras a absorver ali certas substâncias e a expelir certas substâncias. Vão usar proteínas transportadoras, ATPases, como a adenosina trifosfatase, proteínas que vão ajudar a digerir ali o ATP. E vai ser contragradiente, diferente daquela outra que nós vamos para o meio mais concentrado para o menos concentrado. Não, ele vai ser contragradiente. Nós vamos ver isso no bomba de sódio e potássio. Muitas vezes nós vamos ter uma abundância extracelular o sódio e ele vai fazer toda essa regulação. E nós vamos ter bomba de sódio e potássio, endocitoses, que vamos entrar em fagocitose e pinocitose, e a exocitose. Né? A bomba de sódio e potássio é um transporte, né, que nós vamos ter, no qual nós vamos fazer o transporte de sódio e potássio, né, tendo que cruzar gradientes, certo? Então nós vamos ver mais aqui à frente. Aqui um exemplo de bomba de sódio e potássio. É as trocas. Bomba de sódio e potássio, ela troca. Ou seja, aqui nós temos 3 íons de sódio, certo? Unem-se ao complexo proteico da proteína. Esses 3 bombas de sódio, eles unem. Eles saíram de dentro do citoplasma e foram para cá. Aqui, nós vamos ter o gasto de ATP. Sai um fosfato, vem para lá, proteína entregar, proteína transportadora. Esse fosfato fica aqui e agora vira ADP, como ablei. Então, a adenosina trifosfato, ela vira adenosina de fosfato, porque ela cede um fosfato para que seja feita essa transformação. Elas acoplam as 3 moléculas e são liberadas para o meio extracelular, médio extracelular. Enquanto isto, entram 2 moléculas de potássio para que se tenha equilíbrio hídrico, para que se tenha equilíbrio da célula, para que se tenha equilíbrio homeostático da célula. Então, o fosfato já sem energia libera-se do complexo proteico.
fosfato volta e libera do complexo proteico. Então, vou botar aqui. Então, a bomba de sódio e potássio, né, vai gerir toda essa passagem extracelular e intracelular. Ou seja, enquanto saem 3 moléculas de potássio, de sódio, nós vamos ter a entrada, quanto sai, nós vamos ter a entrada de 2 moléculas de potássio dentro da célula. Então, quando sai 3 moléculas de sódio, vamos ter a entrada de 2 moléculas de potássio. O transporte ativo ele é subdividido em dois pontos. Nós vamos ter transporte ativo primário. Mas o que será o transporte ativo primário? Nós vamos ter um ou mais solutos que se movem contra o gradiente de potencial, certo? Isso aí nós já vimos. Em outras palavras, um soluto se move de uma zona barra concentração a uma área de alta concentração. Então, nós vamos ter ali um ativo primário, ou seja, utilizamente direto o ATP. Nós vamos ter uma utilização direta do ATP, adenosina trifosfato, como a bomba de sódio e potássio, né? Como falamos aqui, saem 3 moléculas de solutos de sódio e entram 2 moléculas de potássio, sempre tendo essa troca, para que senão nós não podemos ter algumas complicações, caso não se tenha, é só osmolaridade, né? Bem definida, esse transporte de bomba de sódio e potássio bem definido. E o transporte secundário, o que é? O transporte secundário, nós vamos ter aqui que ele não usa diretamente o ATP, ele usa indiretamente. Ele meio que pega ali alguma carona dentro desse transporte, né? Nós vamos ter dois pontos. Nós vamos ter o cotransporte, né? Que vai ser o quê? Enquanto entra uma molécula de sódio, na bomba de sódio e potássio, sai uma molécula de cálcio. É um exemplo. Pego nesse tempo. Então, nós não temos um gasto de ATP diretamente. E se importe, quando entra uma molécula de sódio, entra uma molécula de glicose, na mesma proteína. Isso na mesma proteína. Então, nós temos simporte e cotransporte. Cotransporte, lembrando, entrou uma molécula de sódio, sai uma molécula de potássio, ao mesmo tempo. E simporte, entrou uma molécula de sódio e entra uma molécula de glicose, na mesma proteína, certo? Transporte ativo, nós vamos ter a endocitose. Engolir. Então, é o engolimento de partículas da célula através de invaginação da membrana. Então, é quando a célula decide ali fazer tudo que entra na célula, tudo que se engole dentro da célula, está dentro da endocitose. Que nós vamos ter 2 tipos de endocitose. Nós vamos ter a fagocitose e a pinocitose. Como está ali, fagocitose se denomina-se o processo que a célula, graças à formação de pseudos, engloba em citoplasma, partículas sólidas, ou seja, nós vamos ter sólido. Tudo que for sólido, tudo que for um pouco mais denso, tudo que for aquilo mais grosso, nós vamos ter entrada de partículas de fagocitose. E tudo que for líquido, seja pinocitose, tudo que for partículas mais pequenas, algumas partículas líquidas, nós vamos ter como os macrófagos fazendo a diapedese, por exemplo. Nós vamos ter um exemplo aqui claro de apedese, que é a saída desse diapedese, que é a saída desses, deixa eu botar aqui, que é a saída desses macrófagos, desses glóbulos blancos da corrente sanguínea. Então, quando tem essa saída desses glóbulos blancos, nós temos a diapedese desses macrófagos e com isso nós temos o ataque ao invasor, né? Então, a pinocitose é essa entrada da célula de líquido. Aqui nós temos a endocitose, meio extracelular, ou seja, está entrando na célula, ela entra através da membrana plasmática, ela vem, e vira uma vesícula endócita. Aqui a fagocitose. Aqui nós temos uma partícula alimentar mais grande, densa. Ela entra. Pseudópode. Ela vira um pseudópode, entra dentro da membrana, ela fica dentro da cápsula da membrana. E aqui numa pinocitose, que ela vai entrar aqui, vai fazer fragmentos bem mais pequenos, e ela entra e vira um pinossomo aí.
Para com isso. Isto é tudo. Muitas graças.